Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à terceira e última parte do mini curso do professor Carlos Gomes. Eu vou pedir para todos, no final da palestra, ligar as câmeras para tentar tirar uma foto do grupo, tá? Certo. Aí complica. Carlos, agora é contigo. Pronto. Boa tarde, pessoal. Então, vamos seguir hoje com a nossa terceira palestra sobre os politops, né? E a sua descrição do ponto de vista da teoria de convexidade, né? Que foi feita pelo Apurva e pelo Hidenour. E hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou caminhar um pouquinho mais para a fronteira de onde o assunto se encontra hoje, tá certo? Pelo menos no nosso grupo de estudo, que é tentar abordar esse tópico de poliedros e politops do ponto de vista de alguns módulos, na verdade, uma categoria de módulos, que são os módulos de Gelfand-Settling, certo? Então, o nosso plano para hoje, eu vou tentar descrever, basicamente, em linhas gerais, o que é que são esses módulos, do mesmo jeito que eu fiz ontem. Ontem eu descrevi para vocês os chamados módulos de pesos, né? E tentei mostrar para vocês, pelo menos em linhas gerais, como é que o Apurva e o Hidenour caracterizaram, tá certo, as faces, principalmente as faces, né, dos poliedros ou politops sobre módulos de peso, definidos sobre os pesos de um módulo de peso, né, particularmente sobre o módulo de Verma generalizado. Então, apesar daquela parafernália toda de muita notação, muita coisa, não é? Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem geral, não é? Como eu falei desde ontem, a nossa expectativa não é, evidentemente, eu também acho que não é a de vocês, entender perfeitamente todos os detalhes, tá certo? Até porque, assim, numa conversa como essa, é impossível, não é? Você tem que parar e discutir e olhar as contas, como é que o cara fez, tudo bonitinho, para você poder realmente entender de fato as coisas. Mas acredito que, pelo menos em linhas gerais, tá certo? Assim, você possa ter entendido qual é o propósito, né, e qual é a filosofia geral do trabalho, tá certo? Nós trabalhamos ontem com os módulos de peso, que eram módulos que eram escritos como soma direta, tá certo? De certos submódulos que eram parametrizados por funcionais lineares da sobreálgebra de Cartan, né? E fizemos o poliedro, construímos poliedros e politops a partir desses pesos, fazendo fechos convexos, e aí o trabalho do Apurva e do Hidenour caracterizava quando é que um subconjunto desses poliedros, desses politops ou poliedros, eram faces. Então, tinham várias caracterizações, e essas caracterizações, né, eram feitas a partir de cones e de fechos convexos de determinados conjuntos que, de fato, não são fáceis de descrever. Então, hoje, eu vou tentar fazer algo parecido, só que no contexto de módulos de Gelfand-Settling, certo? Que é onde a pesquisa se encontra hoje, né? Pelo menos é o que nós estamos tentando desenvolver hoje. Então, hoje, eu vou apresentar o que são os módulos de Gelfand-Settling e depois vou tentar conectar, tá certo? Esses módulos com essa teoria que nós vimos aí no encontro de ontem e no encontro da segunda-feira. E hoje eu vou tentar, como é o último dia, então eu vou tentar ser menos técnico possível, tá certo? Para que eu consiga transmitir para vocês a ideia global das coisas
E no final eu também vou fazer um monte de questionamentos, que são questionamentos que nós estamos nos fazendo nesse momento, para tentar responder, que estão relacionados com os módulos de Gelfand-Settling e com os politópicos e poliedros. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá certo? A continuação dos slides. Como eu falei para vocês, no final eu vou passar esses slides aí para o German, tá certo? E ele pode compartilhar aí com vocês. E eu também tomei o cuidado, algumas pessoas já me perguntaram aí das 2 últimas vezes sobre as referências, eu tomei o cuidado de citar as principais referências no final aqui dos slides, tá certo? E o seguinte, então ontem nós finalizamos a nossa discussão, tá certo? Com esse slide aqui, com este último teorema, que era um teorema que dizia quando é que 2 pares formados por um elemento do grupo de Weyl e por um subconjunto de raízes simples da álgebra de Lie estavam associados a uma mesma face, né? Essa pergunta tinha sido feita por Wimberg no início dos anos 90. Wimberg tinha feito uma descrição no seu trabalho que cada face do poliedro estava associada a um par de elementos, onde o primeiro elemento desse par era um elemento do grupo de Weyl, né, que é uma reflexão, e o outro elemento desse par era um subconjunto de raízes simples. A cada face estava associado um par. Aí ele fez a pergunta de quando é que 2 pares estavam associados a uma mesma face. E essa pergunta foi respondida através desse teorema e foi onde nós paramos aqui. Então, hoje, nós vamos caminhar na direção dos módulos de Gelfand-Settling, tá? Para poder entender, pelo menos em linhas gerais, o que são esses módulos, eu preciso falar um pouquinho, tá certo? Dar pelo menos uma noção global, para quem não conhece, dessa álgebra chamada de álgebra envolvente universal, ou há quem chame envelopante universal. Então, a definição é o seguinte, seja G, né, aquele G gótico, uma álgebra de Lie complexa, que é um espaço vetorial com um cochete de Lie, como nós vimos ontem, tá certo? A álgebra envolvente universal de G vai ser denotada por U de G, tá? É uma álgebra associativa com unidades sobre o corpo dos complexos, com geradores Ix, onde esse X é um elemento da álgebra de Lie, sujeitos às seguintes relações. Aqui tem certas relações, tá certo? Que esses geradores, esses Ix, são os geradores da álgebra envolvente universal, da álgebra U. E esses geradores, eles têm que cumprir certas condições que são descritas resumidamente aqui, tá certo? Então, a grande vantagem da álgebra, não é a única, mas uma das grandes vantagens da álgebra envolvente universal de uma álgebra de Lie é que ela passa a ser associativa. Eu não comentei ontem, porque talvez eu não tenha precisado, né? Mas as álgebras de Lie, elas não são associativas. Não é? E você trabalhar num ambiente onde não tem associatividade, isso gera certas dificuldades de manipulação, não é? Então, você pode sair da álgebra de Lie, ir para digamos assim, uma álgebra maior, tá certo? Chamada de envolvente universal da álgebra de Lie, com a vantagem de que essa envolvente universal, ela é uma álgebra associativa, não é? Digamos assim, é mais confortável de manipular as coisas, falando um português comum, é mais confortável de fazer as contas, né? Agora, como tudo na vida, tem um preço. Qual é o preço? O preço que se paga é que essa álgebra envolvente universal, ela tem dimensão infinita. Mesmo que a álgebra de Lie, G, tenha dimensão finita, certo? Essa envolvente universal, ela é de dimensão infinita e isso causa certas dificuldades. Por um lado, você ganha, porque você passa de uma álgebra que não é associativa para uma que é associativa, mas, por outro lado, você perde
né? Porque você passa de uma coisa de dimensão finita, que em geral é mais fácil de controlar, né? Para uma coisa de dimensão infinita. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é esse textozinho final aqui que eu coloquei. Para simplificar a notação, costuma-se usar simplesmente x no lugar de ix. Esse ix aqui, esse i é uma certa aplicação, tá certo? Que eu não descrevi aqui, para cada elemento de G, G é a álgebra de Lie, você associa um elemento ix através de uma certa aplicação que eu não descrevi aqui, que não é a intenção, tá? Mas essa aplicação, ela é injetiva. E como essa aplicação é 1 a 1, né? Para cada x de G existe um único x, ela é injetiva, aí costuma-se nos textos, nos livros, nos artigos, abusar da linguagem, e no lugar de colocar ix, usa-se abusivamente o x, tá certo? Essa notação é justificada porque essa aplicação aqui, pelo fato dessa aplicação, faltou escrever aqui, é injetiva. Mas é isso. Então, a grosso modo, qual é a ideia da envolvente universal? Você tem uma álgebra de Lie, que não é associativa. No nosso caso, nós estamos trabalhando com álgebras de Lie de dimensão finita, só que ela não é associativa. Então, você, no lugar de trabalhar com essa álgebra de Lie, você vai para uma álgebra maior, tá certo? Maior no sentido de que a G pode ser vista lá dentro dela. Essa G, a álgebra de Lie, ela tem uma cópia dentro da UG. Então, é como se o G estivesse dentro de UG. Não está dentro perfeitamente, mas tem uma cópia através dessa aplicação I. Tá certo? E essa álgebra U, que é a chamada envolvente universal, ela tem a grande vantagem de ser associativa, permitindo, em muitas ocasiões, digamos assim, um maior conforto para você manipular as coisas. Tá certo? Ok, uma observação, vocês lembram de ontem que a nossa álgebra de Lie, ela podia ser decomposta, né? Tinha a subálgebra de Cartan, que era aquela subálgebra comutativa maximal, tinha a parte positiva, né, constituída pelas raízes positivas, e tinha a parte negativa. Essa aqui era a decomposição de Cartan de G. Se a álgebra de Lie se decompõe desta maneira, pode-se provar que a correspondente álgebra envolvente universal também se decompõe, tá certo? Só que no caso da G aqui é uma soma direta, e no caso aqui da UG é um produto tensorial, tá certo? Mas para cada decomposição de Cartan existe uma correspondente decomposição da UG. Então aqui é como se fosse a envolvente universal só da subálgebra de Cartan, aqui é como se fosse a envolvente universal só da parte positiva da álgebra, e aqui é como se fosse a envolvente universal só da parte negativa. Então, no caso da álgebra, soma direta, no caso da álgebra de Lie, né? No caso da envolvente universal, você faz o produto tensorial das respectivas envolventes universais. Só uma observação. Bem, aí vamos tentar definir, vamos tentar passar para vocês a ideia do que vem a ser a subálgebra de Gelfand-Tsetley. Não é tão difícil de descrever. Você fixa um n, esse n é um número inteiro positivo, e você toma m de Maria menor ou igual do que n. Na verdade, você toma para cada m menor ou igual do que n. Né? Você toma 1, 2, 3, até n. Considere GLM, não sei se vocês lembram de ontem, que eu falei muita coisa, foi muito carregado, muita anotação. O GLM é a subálgebra de GLN. Deixa eu falar uma coisa de cada vez. Ontem eu defini o GLM. Na verdade, eu defini o GLN ontem. O que é o GLN? O GLN, meus amigos, é a álgebra de Lie das matrizes N por N, aonde você pega esse espaço vetorial das matrizes N por N, e você, para transformar numa álgebra de Lie, você tem que ter um espaço vetorial, que no caso seria o espaço vetorial das matrizes N por N, e você precisa
associar a esse espaço vetorial um colchete. Não é? No GLN, você pega as matrizes N por N e o colchete que você põe é o comutador. Não sei se todos lembram, ontem eu falei disso. O comutador de AB é o produto de AB menos o produto de BA. O colchete de AB seria o produto de A por B menos o produto de B por A. Essa é a álgebra dele GLN. Tá certo? Então, você fixou aqui um N. No momento que você fixa o N, você tem o GLN, que é a álgebra de Lie das matrizes N por N, com esse colchete de Lie, AB menos BA, tá certo? Que é o comutador que chama. E para cada M de Maria menor do que ou igual a N, ou seja, para M igual a 1, 2, 3, até chegar em N, você constrói a álgebra de Lie GLM. Então, você constrói o GL1, matrizes 1 por 1, GL2, matrizes 2 por 2, até o GLN, tá certo? Gerada por essas meninas aqui. Essas meninas aqui, o E e J, são aquelas matrizes que formam a base canônica das matrizes. O que é o E e J? O E e J é a matriz, nesse caso aqui, M por M, que tem elemento 1 na posição IJ e todos os demais elementos são nulos. É a base canônica do espaço vetorial das matrizes M por M, tá certo? Então, o E1 seria aquela matriz que tem 1 na primeira posição e 0 no resto. O E12, ele tem 1 na posição 1, 2, na primeira linha, segunda coluna, e 0 no resto. É a base canônica das matrizes. Então, com isso, você tem uma cadeia de álgebras de Lie, tá certo? Você tem o GL1, que são as matrizes 1 por 1, fica contida nas matrizes 2 por 2, GL2, e assim vai. Então, fixou um N, construiu o GLN, que são as matrizes N por N, e você pegou para cada M menor do que ou igual a N, você construiu a álgebra de matrizes, a álgebra de Lie de matriz GLM. Tá certo? Então, essas álgebras, elas formam uma certa cadeia, e essa cadeia, ela é encaixada, né? O GL1 está contido no GL2, tá certo? É como se você está dizendo aí, as matrizes 1 por 1 estão contidas nas matrizes 2 por 2, é como se, imagina que você tem uma matriz 2 por 2. Você pode imaginar as matrizes 1 por 1 como sendo o primeiro elemento, o A11 das matrizes 2 por 2. Aí você tem as matrizes 3 por 3. Você pode imaginar as matrizes 2 por 2 lá dentro, como sendo, por exemplo, a matriz 2 por 2, você pegaria os 4 primeiros elementos da matriz 3 por 3. Enfim, você faz um encadeamento, você encaixa essas álgebras de Lie uma dentro da outra. Sendo U de M, o U de GLM, o U aqui é a envolvente universal. Nós vimos no slide anterior que para cada álgebra de Lie, você pode associar a ela uma outra álgebra maior que ela, que é a envolvente universal. Então, para cada uma delas, para cada uma dessas álgebras de Lie, você constrói a respectiva envolvente universal. Então, eu vou chamar de U índice M a envolvente universal do GLM, para cada M, tá? A cadeia acima induz a seguinte cadeia de álgebras envolventes ou envelopantes, a mesma coisa, universais. Então, esse U1 seria a envolvente universal do GL1. O U2, a envolvente universal do GL2, e assim por diante. Então, você tem uma cadeia de álgebras de Lie de matrizes, digamos, encaixadas. Para cada uma delas, existe uma envolvente universal, e a cadeia de envolventes universais também fica encaixada, tá? Se Zm, Z índice M, é o centro de U índice M, o que é o centro? O centro é o conjunto dos elementos que comutam com todos os outros da álgebra. Tá certo? O centro de uma álgebra é o conjunto dos elementos da álgebra que comutam com todos os outros. A envolvente universal, ela não é comutativa, ela é associativa. Tá certo? Mas comutativa não. Então você considera o centro, que são aqueles elementos da envolvente que comutam com todos os outros. Então, se Zm é o centro de M, aí tem-se que, esse tem-se que aqui é um teorema, se prova, tá certo?
um cidadão chamado Zelobenko provou que esse Z de M, o centro para cada envolvente universal, é uma álgebra polinomial nas M variáveis algebricamente independentes CMK. Então, para cada M, você tem aqui o centro da envolvente universal, certo? E esse centro é uma álgebra polinomial, ou seja, são polinômios nessas variáveis CMK. E quem são esses CMKs? Esses CMKs, eles são dados explicitamente. Eles são certas somas de produtos dessas matrizes aqui, tá certo? Esses CMKs são certas somas de produtos das matrizes que formam a base. Então, o centro da álgebra envolvente universal são polinômios nessas variáveis CMK, sendo que cada variável dessa, a grosso modo, são produtos dos elementos dessa base EJ, que é a base canônica das matrizes. Tá bom? Então, ZM é o centro. Tranquilo? A subálgebra de U, a subálgebra gama, contida em U é a envolvente universal, tá certo? Gerada por esses ZMs, é chamada de subálgebra de Gelfand-Settling de U. Entendido? Então, o que é a subálgebra de Gelfand-Settling? A subálgebra de Gelfand-Settling é a subálgebra de U, da envolvente universal, gerada por esses centros. Onde Zm é o centro de UM, e o M é a envolvente universal de GLM. Isso você faz para cada M, de 1 até N de navio. Deu para entender, em linhas gerais, o que é a subálgebra de Gelfand-Settling? É a subálgebra gerada pelos centros, tá certo? Dessas envolventes universais. Essa é a chamada subálgebra de Gelfand-Settling. Subálgebra gerada pelos centros. E os centros são os subconjuntos das envolventes, tá certo? Descrito pelos elementos que comutam com todos os outros, já que a envolvente não é associativa, ou não é comutativa, ela é associativa. Tranquilo? Posso seguir, meus amigos? Dá para entender em linhas gerais, não dá? Bem, uma vez que você sabe o que são, aliás, uma vez que você sabe o que é a subálgebra de Gelfand-Settling, você tem condição de definir o que é um módulo de Gelfand-Settling. Vamos ver aqui o que é que significa ser um módulo de Gelfand-Settling. O módulo, U é um envolvente universal, esse U é a envolvente universal do GLN, do maior, o grandão, N. O módulo finitamente gerado, ou seja, gerado por uma quantidade finita, né, de elementos, M, é chamado de um módulo de Gelfand-Settling com respeito a gama. Esse gama é a subálgebra de Gelfand-Settling, que eu descrevi no slide anterior, é a subálgebra gerada pelos centros das envolventes universais, quando M se escreve como soma direta de gama módulos. Ou seja, o M ele se escreve como uma soma direta, tá certo? De certos submódulos. Esses submódulos, eles são módulos sobre gama, módulos sobre a subálgebra de Gelfand-Settling, tá certo? E esses submódulos, meus amigos, eles são, digamos assim, parametrizados, né? Por esses elementos mzinhos. E o que são esses mzinhos? Esses mzinhos, se você olhar aqui embaixo, tá certo? Eles são ideais maximais. Esse SPEC-M é o espectro maximal da álgebra, é o conjunto dos ideais maximais. Tá certo? Nesse momento, vale a pena parar um pouquinho e respirar e lembrar de ontem, né, que eu falei um monte de coisas, e uma das coisas que eu falei foi a definição de módulo de pesos, lembra? Quando é que um módulo era módulo de pesos? Um módulo era chamado módulo de pesos quando esse módulo poderia ser escrito como uma soma direta de certos subespaços, que eu chamava de V lambda, o módulo V, né? Ele era a soma direta dos V lambdas, aonde esses lambdas, eles eram elementos do dual da subálgebra de Cartan. Os submódulos, no caso dos módulos de peso, eles são parametrizados
por elementos do dual da subálgebra de Cartan. Aqui acontece algo muito parecido, tá? Então, o módulo é chamado módulo de Gelfand-Settling com respeito à gama, que é a subálgebra de Gelfand-Settling, quando ele se escreve como soma direta de certos submódulos, sendo que esses submódulos, tá certo? Eles são gama-módulos, ou seja, são módulos definidos sobre a subálgebra de Gelfand-Settling, e esses submódulos, eles são parametrizados por esses mzinhos, e esses mzinhos são ideais maximais de gama. Então, os parâmetros dos submódulos aqui da soma direta são, certo, esses m's que pertencem ao espectro maximal. O espectro maximal é o conjunto dos ideais maximais, no caso aqui da álgebra gama, que é a álgebra de Gelfand-Settling, onde cada mzinho desse, cada mzão desse que é parametrizado pelos mzinhos é descrito a seguir. O que significa um submódulo desses? Um mzão de mzinho. Quem são os elementos que estão nesses submódulos? Um elemento está em mzão de mzinho, tá certo? Quando ele é um elemento de m, tal que m, a ação de m elevado a k vai dar zero para algum k, esse k evidentemente é inteiro, no caso aqui não negativo. Este mzinho aqui é um ideal, tá certo? Os caras que participam desse submódulo, MM, né? M grande e M pequeno, são os caras do espaço que cumprem essa propriedade. A ação, tá certo? De um ideal elevado a um certo expoente sobre ele vai dar zero. Ele vai ser, digamos, geralmente em inglês se usa o termo anulado, aniquilado, precisamente, certo? O V, ele é aniquilado por uma certa potência dos ideais maximais. No caso do ideal maximal M, para poder pertencer ao M grande de Mn. Tá? Isso é um pouco técnico, mas o essencial aqui, em termos, naquela filosofia de entender o global, não os detalhes mínimos, nesse momento, pelo menos, é que o módulo de Gelfand-Settling se escreve como soma direta de certos submódulos. Esses submódulos eles são parametrizados pelos ideais maximais da álgebra de Gelfand-Settling. E aqui embaixo nós temos explicitamente como são, tá certo, construídos esses submódulos. Participam dele os vetores V, tal que alguma potência do ideal aniquila ele, ou seja, dá zero quando age sobre ele, para alguma potência inteira positiva, não negativa. Tranquilo, meus amigos? Dá para entender, né, em linhas gerais, o que significa ser módulo de Gelfand-Settling, soma direta de subespaços parametrizados por ideais maximais da álgebra de Gelfand-Settling. Bem, uma observação é o seguinte... Desculpa, tem uma pergunta do Elkin. Deixa eu ir aqui. Não sei... Deixa eu ir aqui para ver no chat. No chat. A soma no C e JK é sobre cada K-upla? Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, Elkin, é o seguinte. Eu passei aqui meio rápido, vou detalhar um pouco mais. Esses caras aqui, se você olhar para os índices deles, ó, esses índices, eles formam certos ciclos, né? Ó? Porque aqui eu tenho E índice I1 e 2, depois E índice I2 e 3, tá certo? Aí assim vai, o próximo seria I3 e 4, até que vai IK e 1. Fecha o ciclo, ó. Eu comecei aqui de I1, tá certo? E vou subindo aqui, né? 2, 3, 3, 4, até chegar no IK e voltar para o I1. Então, essa soma é feita sobre todos esses índices que você toma aqui, ó. Essa notação aqui é um pouco assim estranha, né? O que é que quer dizer essa notação? Essa notação aqui quer dizer o seguinte: os valores de I1, etc., até IK, eles são tomados dentro desse conjunto aqui, tá certo? Esse K aqui é porque
esse K aqui depende exatamente desse índice. Esse K aqui é o mesmo desse aqui. Isso aqui quer dizer que eu estou tomando esse conjunto K vezes. Teoricamente é isso. Tá certo? Então, essa soma é feita sobre todos esses ciclos, aonde os índices desses ciclos, tá certo? Esses índices, eles são tomados nesse conjunto aqui. O K é só para indicar que eu vou tomar esse conjunto aqui K vezes. É basicamente isso. Não sei se eu consegui esclarecer, Elton, não sei se era isso. Me fala aí, me dê um feedback aí, por favor. Então, o que eu acho que a pergunta Ah, porque tem uma outra pergunta, né? é mais direcionada no número de variáveis do polinômio. Ah, Eu acho, né? A soma ali no CJ. Ah, não, não, não. Sim, sim, sim. É a resposta que você deu, cara. eu acho que é isso. É soma sobre os ciclos, sabe? Sim, sim, sim. Só existe um termo para cada K ou existem. Só existe um termo para cada K. Não, o M pode variar também, né? Não, essa pergunta já eu acho que é mais para o módulo de Gelfand-Settler, É. que tem um casinho aí. Aquele que aniquila, o casinho que aniquila. É porque ele já colocou, ele já colocou uma outra pergunta, Germa, agora. Ele colocou, vamos Desculpa. na ordem. Primeiro, ele perguntou sobre a soma. A soma era isso. A soma você faz sobre todos os ciclos, certo? Aí depois ele perguntou que alguma potência aniquila V significa que cada elemento do ideal anula V? Que alguma potência aniquile V? Não. Existe uma potência mínima que anula os Vs, tá certo? Mas não é. Porque ele perguntou assim: que alguma potência aniquile V significa que cada elemento do ideal anula V? Não. O que anula V existe uma potência mínima que consegue anular o V, mas não é diretamente um elemento do ideal, não. Então, só existe um termo para cada K ou existem vários? São vários. Para cada M também. Então, é sobre todos os ciclos, isso. Certo. A outra questão é a questão do ideal, que eu acho que eu também respondi. Tá certo? É isso, Elkin. Eu não sei se ficou claro aí. Se não, você me fala. Tá? Deixa eu olhar aqui de novo aqui, porque eu coloco aqui os slides, aí às vezes esqueço de olhar o chat aqui. Ah, tá sem microfone. Tá bom, ficou melhor. Ok. Então vamos seguir. Sim, então nós temos aqui a definição, né, do módulo de Gelfand-Settling como sendo essa soma, e esses M's, que são os submódulos, eles são parametrizados pelos ideais maximais da subálgebra de Gelfand-Settling. No caso dos módulos de pesos, que nós vimos na discussão de ontem, os submódulos eram parametrizados por elementos do dual da subálgebra de Cartan, pelos lambdas, não é? Uma pergunta que pode se fazer é se não dá para parametrizar esses submódulos através de um outro objeto que não sejam os ideais maximais, tá certo? Porque no caso dos módulos de peso, né, aqueles lambdas eles eram funcionais lineares. Quando você avalia o lambda em um elemento de H, aí dá um número, tá certo? Será que não tem como fazer algo parecido aqui? Será que não tem outra maneira de parametrizar? A resposta é sim. Para cada ideal maximal de gama, você pode definir o que se chama de caractere, né? O caractere, que aqui é essa letra Xi, índice M, que ele tem a ver com esse M, né? Para cada ideal maximal da álgebra, você define um caractere, tá certo? E esse caractere ele pode ser definido saindo da álgebra e indo no quociente da álgebra por esse ideal maximal.
Só que quando você quocienta a álgebra pelo ideal maximal, isso é isomorfo ao corpo. Nós estamos trabalhando aqui no corpo complexo, tá certo? Então, é possível, no lugar de parametrizar com os ideais maximais, como esses ideais maximais estão em correspondência bionívoca com esses caracteres, aqui eu apenas falei o contrário, né? Dado um caractere, você pode associar a ele um ideal maximal, que é o kernel dele. Então, se M é um módulo de Gelfand-Settling, tá certo? Você pode descrever o módulo de Gelfand-Settling parametrizando os submódulos sem ser pelos ideais maximais, e sim por esses caracteres. Essas duas observações aqui querem dizer isso, tá? Que no lugar de parametrizar por ideais, para cada ideal maximal, você pode associar uma função, uma aplicação, né? Tá certo? E essa aplicação é chamada caractere. E reciprocamente, para cada caractere, você pode associar um ideal que é maximal, que é o kernel dele, tá certo? Tudo isso você pode mostrar direitinho, de modo que o módulo de Gelfand-Settling, um módulo de Gelfand-Settling, no lugar de ser parametrizado pelos ideais maximais, você pode parametrizar pelos caracteres, tá certo? Os caracteres são funcionais aqui, né? Porque caem numa coisa isomorfa ao corpo. E isso fica muito parecido, descrevendo dessa maneira, a coisa fica muito parecida com os módulos de peso de ontem, não é? Ontem os módulos de peso eram os módulos V, que eram soma direta de V lambda, onde lambda variava no dual da subálgebra de Cartan. A subálgebra de Cartan era a subálgebra comutativa maximal dentro da álgebra de Lie. Então, aqui, vou dizer assim, esforço que nós estamos fazendo para não parametrizar pelos ideais e sim pelos caracteres, tá certo? É para a coisa ficar extremamente parecida aqui com os módulos de peso, né? Agora você tem um módulo de Gelfand-Settling escrito como soma direta de certos submódulos, onde esses submódulos eles são parametrizados pelos caracteres, que são elementos do dual da subálgebra de Gelfand-Settling. É como se a subálgebra de Gelfand-Settling fizesse agora o papel que ontem, nos módulos de peso, foi feito pela subálgebra de Cartan. Entenderam a filosofia? Aí aqui apenas tem a descrição de como é que são os elementos desses M-Xi, né? Tá certo? São os elementos M de V de M que cumprem uma certa condição, mas a ideia aqui é essa. No lugar de você parametrizar pelos ideais maximais, como para cada ideal maximal existe um caractere, tá certo? Que é uma aplicação que sai da álgebra e que vai numa coisa que é isomorfa ao corpo. Então, você pode parametrizar por esses caras e essa correspondência é bionívoca. Para cada ideal, existe um caractere, né? E, reciprocamente, para cada caractere tem o ideal maximal, então você pode fazer essa tradução, tá certo? Para representar o módulo de Gelfand-Settling parametrizado a partir desses chamados caracteres, que são elementos do dual da subálgebra de Cartan, e tudo fica muito parecido com o que nós vimos ontem nos módulos de peso. É como se os caracteres fizessem o papel das raízes, né? E é como se a subálgebra de Gelfand-Settling fizesse o papel da subálgebra de Cartan, da descrição dos módulos de peso que fizemos ontem. Deu para entender a filosofia da coisa, não? A ideia? Pronto. Então, nós sabemos já o que é o módulo de Gelfand-Settling. Aí, o que acontece é o seguinte. Vai aparecer aqui agora uma ideia que, de repente, pode parecer solta, né? Mas no slide seguinte, eu vou conectar essa ideia solta com o que eu acabei de falar, do módulo de Gelfand-Settling. Então, essa ideia aqui aparece meio solta, mas eu vou conectá-la logo em seguida. Vamos representar os vetores do espaço vetorial C de dimensão n, n mais 1 sobre 2 da seguinte forma. Tem nada a ver com o que eu estava falando, né? Primeiro que essa dimensão aí totalmente estranha. Não é isso? Totalmente estranha.
Mas eu vou pegar um vetor desse espaço vetorial, que é uma n mais 1 sobre 2 upla, e vou arrumar esse vetor da seguinte forma. Eu tenho aqui um vetor com essa quantidade de coordenadas. Eu vou olhar da direita para a esquerda, que talvez fique melhor de ver. Eu tenho aqui uma coordenada, são números complexos, tá? Eu tenho aqui duas coordenadas, aí eu tenho n menos uma coordenadas, e eu tenho aqui n coordenadas. Então, essas barrinhas, é só para destacar, essas barrinhas, na verdade, elas não existem. É um vetor, tá certo? E as entradas são separadas, como de costume, por vírgulas. Essas barrinhas aqui fui eu que coloquei apenas para destacar a quantidade. Eu tenho um vetor com essa quantidade de entradas e eu estou separando essas entradas assim. Na última posição, eu considero uma, aí depois eu venho aqui e considero duas entradas, depois três, até chegar aqui que eu considero n. Evidentemente, essa quantidade de entradas vai dar n mais 1 sobre 2, né? Porque seria uma, mais duas, mais três, mais n menos 1, mais n. A soma dos naturais de 1 até n é exatamente isso. Então, vou pegar um vetor desse espaço e vou organizá-lo em termos de uma tabela. Tá certo? Como é que eu organizo? O último elemento eu coloco aqui na parte de baixo da tabela. Os dois, digamos assim, penúltimos, eu coloco aqui uma linha acima. Os três seguintes eu colocaria aqui. E assim eu vou até que os n primeiros eu coloco aqui no topo da tabela, tá certo? Essa tabela, ela é chamada tabela de Gelfand-Settling, eu costumo chamar em português altura. Em inglês chama-se shape n. Mas, por falta de uma palavra mais adequada, eu chamo de altura n. Tá claro? Isso é simplesmente o que se chama de uma tabela de Gelfand-Settling. Você pega um elemento do espaço C em n mais 1 sobre 2 e organiza esses elementos em termos de uma tabela e você chama essa tabela de Gelfand-Settling. E o que é que isso tem a ver com os módulos? Tá certo? Essas tabelas, elas podem receber nomenclaturas diferentes dependendo de certas relações que esses elementos possam satisfazer. Então, tem as tabelas estándar, as tabelas 1 singular, 2 singular, genérica, tem um monte de tabelas. Aqui, apenas para ilustrar, eu coloquei aqui, tabela de Gelfand-Settling estándar. Uma tabela de Gelfand-Settling, que é uma tabela dessas que eu descrevi para vocês, ela é dita estándar se as suas entradas satisfazem certas condições. Que condições? Toda vida que você faz esse tipo de diferença, que eu vou dizer explicitamente o que significa, esse tipo de diferença é inteira não negativa. E toda vida que você faz esse tipo de diferença é inteira estritamente positiva. Mas o que é que quer dizer esse tipo de diferença? Se você olhar aqui, você tem VKI menos VK menos 1I. Tá certo? Os elementos da tabela, eles estão arrumados com índices. Eu costumo numerar as linhas de baixo para cima, as linhas horizontais. Então, aqui seria linha 1, tem o elemento V11. Linha 2, tem o elemento V12 e o V22. Até que vai chegar na linha N, de baixo para cima, que tem VN1, VN2 até VNN, tá? De modo que, assim como naquela notação clássica de matrizes, esse primeiro índice indica a linha. E esse segundo índice, não posso chamar de coluna, né? Mas é como se fosse a coluna, mas o primeiro índice é a linha e o segundo índice, dentro da linha, indica a posição. É assim que eu vou dizer. Porque coluna não faz muito sentido aqui, né? Mas é a posição dentro da linha. Por exemplo, o que significa esse elemento VKI? VKI é um elemento que está na linha K e quando você olha na linha K, ele está na posição I, contada da esquerda para a direita. Então, meus amigos, uma tabela de Gelfand-Settling é dito estándar se todos os seus elementos satisfazem essas condições aqui. O que é que quer dizer, por exemplo, essa primeira condição? VKI menos VK menos 1I.
VKI é o elemento, você vai na linha K, posição I. VK-1, você vai na linha K-1, posição I. Então, por exemplo, seriam essas diferenças daqui para cá. Por exemplo, esses dois aqui, ó. Aqui eu tenho VN1 e aqui eu tenho Vn-1. Você vai fazer as diferenças entre elementos que estão em linhas vizinhas, não é? K e K-1 são linhas vizinhas, e que estão em cada linha na mesma posição. Por exemplo, eu vou fazer aqui o Vn1 com o Vn-1, 1. Então, aqui, ó, eles são de linhas vizinhas, aqui é N e aqui é N-1, e dentro de cada respectiva linha estão na mesma posição. Aqui é o primeiro elemento, por isso que tem 1 na segunda coordenada. E aqui é o primeiro elemento. Ou seja, você vai fazendo essas diferenças assim, ó, nessa direção, digamos, nessa diagonal aqui para baixo. Então, as diferenças nessa diagonal aqui para baixo, elas têm que ser inteiras não negativas, para a tabela ser chamada de estándar. Enquanto que na direção contrária, se você fizer a mesma análise com esses índices, você vai ver que é a direção contrária, subindo. Então, as diferenças descendo devem ser inteiras não negativas, enquanto que as diferenças, digamos, subindo, devem ser inteiras estritamente positivas, tá? Então, esse tipo de tabela é chamado tabela estándar. Então, tem um monte de outros tipos de tabelas, tá certo? Tem as tabelas 1 singulares, 2 singulares, tabelas genéricas, enfim. O nome que a tabela recebe depende da condição que é imposta, tá certo? Para as suas, vou chamar de entradas, para os seus elementos. Neste caso específico, para essas condições que aqui vocês estão vendo, as tabelas que cumprem esse tipo de condição são chamadas de estándar. Dependendo da condição, o nome muda. Tá bom? Tá claro, meus amigos, isso? É simples, né? Bem, aí, em 1950, esses dois matemáticos russos, Gelfand e Zetlin, são dois caras diferentes, provaram um resultado, tá certo? Que ele causa frutos até hoje. Que é um famoso resultado, que é o seguinte. Eles utilizaram essas tabelas, que são essas tabelas que eu apresentei para vocês, as tabelas de Gelfand e Zetlin, para dar a realização de certos módulos. Como assim? O que significa dar a realização de certos módulos? Eu costumo dizer que é dar vida ao módulo. Você tem um monte de teoria, não é? Um monte de coisas, conexões, propriedades, teoremas sobre tais módulos, mas muitas vezes você diz assim, tudo bem, mas me dê um exemplo. Me dê um exemplo de um módulo que seja desse jeito, com essas propriedades, que valham esses teoremas, tá? Dar uma realização para o módulo significa, eu costumo dizer, dar vida ao módulo. Você mostrar concretamente objetos que cumprem aquelas condições. E foi isso que fez Gelfand e Zetlin em 1950, que fizeram, né? E eles fizeram o seguinte, seja L lambda um GLN, módulo de dimensão finita, irredutível e de peso máximo. Todas essas frases, todas as palavras dessa frase, nós temos noção, né? Esse L lambda é apenas o nome que está dando ao módulo, GLN é a álgebra de Lie das matrizes N por N, cujo colchete é dado pelo comutador. Módulo, nós sabemos que é como se fosse um espaço vetorial onde você precisa de uma lei para o elemento da álgebra, no caso aqui do GLN, agir sobre ele. Dimensão finita, eu não tenho o que dizer, dimensão finita, quantidade finita de vetores na base. Irredutível, tá certo? De peso máximo, nós também comentamos ontem o que significa ter peso máximo, lembra? Se não lembra a definição, lembra que comentamos. Ter peso máximo é ser aniquilado por uma parte positiva da álgebra, tem umas coisas lá que nós definimos ontem.
Bem, para um módulo, para um GLN módulo de dimensão finita, irredutível e de peso máximo, o que foi que eles provaram? Então, existe uma base desse módulo constituída de tabelas estándar, cuja linha do topo, que é a linha N, lembra que eu numerei as linhas de baixo para cima, né? De todas as tabelas é fixada. E a linha do topo tem a ver, os valores que vão aparecer na linha do topo, tem a ver com esse peso aqui, com esses lambdas, tá? Além disso, a ação dos geradores de GLN, o GLN, lembra-se que são o GLN é a álgebra de Lie das matrizes. Além disso, a ação dos geradores de GLN em L lambda é dada pelas chamadas fórmulas clássicas de Gelfand-Settling. Aparecem aqui três fórmulas bem complicadas, assim, aparentemente complicadas, tá certo? Que eu não tenho intenção de discuti-las aqui, a não ser o seu significado. O que é que essas fórmulas dizem? Essas fórmulas, elas estão dizendo como é que os elementos da base do GLN, o GLN não é uma álgebra de Lie constituída de matrizes, tá certo? Essas três fórmulas estão dizendo como é que os elementos da base do GLN agem sobre as tabelas, tá certo? A grosso modo, são certas funções das entradas da tabela, esses VKI e VKJ são elementos de dentro da tabela, tá certo? Essas funções que aparecem aqui são funções racionais, são polinômios, são quociente de polinômios, um polinômio em cima, um polinômio embaixo, aonde esses polinômios são polinômios não de uma variável, mas polinômios nas variáveis da tabela, nesses V's, certo? Multiplicadas por certas tabelas. Então, não é a minha intenção, tá certo? Que nós tenhamos que discutir nesse momento como é que faz essa conta e tal. Não é isso. O que eu quero que vocês entendam é que o teorema de Gelfand-Settling, esse de 1950, ele deu vida a esse tipo de módulo. Que módulo? Um GLN módulo de dimensão finita, irredutível e de peso máximo. Então, qualquer GLN módulo irredutível, de dimensão finita, irredutível de peso máximo, ele pode ser visualizado, né? Ele pode ganhar vida, ele pode ser exemplificado através dessas tabelas, chamadas tabelas de Gelfand-Settling, e eles simplesmente disseram como é que os elementos da base da álgebra agem sobre essas tabelas. Então, aqui, essas fórmulas, elas dão a ação dos elementos da base do GLN sobre as tabelas que aparecem no módulo. Tá certo? Aqui tem uma continuação. Essa parte aqui é só para... Eu poderia nem ter colocado isso. Eu coloquei isso aqui, eu vou explicar só por essa última coisa. Não por esse miolo aqui, esse texto todo. Esse texto todo está só explicando aqui quem é, porque aqui aparecem certos deltas, né? Aqui, ó. O que significa esses deltas, enfim, mas não vem ao caso. O que eu quero que vocês olhem é essa última parte. Aqui é só uma explicação de quem são esses deltas. Além disso, a ação dos geradores CRS de gama, lembra dos CRS que o Elkin me perguntou há pouco? Como é que os geradores de gama da subálgebra de Gelfand-Settling agem sobre essas tabelas? Além disso, a ação dos geradores de gama sobre as tabelas, tá certo? É dada por uma coisinha desse tipo. Ou seja, os geradores de gama. Gama é a subálgebra de Gelfand-Settling. Agindo sobre essas tabelas, dá uma ação, gente, que é como se fosse uma ação tipo alto valor, alto vetor. Dá um múltiplo da tabela. Quando um gerador da álgebra gama age sobre a tabela, dá como resposta um múltiplo da própria tabela. Tá certo? É uma ação, às vezes se chama ação diagonal, ou senão é ação tipo alto valor, né? Alto vetor. A resposta dessa ação é um múltiplo da própria tabela. Tá certo? Onde esse gama RS é um polinômio simétrico nas entradas da tabela. Esse gama que aparece aqui, que dá, digamos, a multiplicidade, né? É um polinômio simétrico nas entradas da tabela.
Então, detalhes técnicos à parte, tá certo? O que é que diz o teorema de Gelfand-Tsetlin em 1950? Que se você tem um módulo, um GLN módulo irredutível, de dimensão finita e de peso máximo, tá certo? Então, ele pode ganhar vida através dessa descrição via tabelas de Gelfand-Tsetlin, tá? Aí, aqui eu coloquei um outro exemplo, tá certo? De outro tipo de tabela. Sim, as tabelas que eles descreveram aqui foram as tabelas que eles usaram aqui para dar vida ao tal módulo, porque esse módulo aqui, até esse ponto, era meramente teórico, né? Aqui eu não tinha uma coisa concreta, certo? Eu tinha essas condições: um GLN mod, dimensão finita, irredutível e peso máximo. Podia ser quem são os objetos, quem são os elementos desse módulo, como é que são? São matrizes, são funções, são o quê? Ele deu vida através dessas tabelas, e essas tabelas que ele usou aqui são as tabelas estándar, tá? Aí eu defino aqui um outro tipo de tabela genérica. Você tem uma tabela de Gelfand-Tsetlin, eu falei para vocês que o nome que a tabela recebe varia de acordo com a condição que você impõe aqui nas entradas. Essa tabela é genérica, é dita genérica, tá certo? Se essa condição aqui é satisfeita. O que é que diz essa condição? VRS menos VRU não é inteiro. Perceba que aqui você tem R e aqui você tem R. O S e o U, eles variam nessa faixa. Falando aqui bem diretamente, quando você faz a diferença entre elementos da mesma linha, essa diferença não é inteira. VRS e VRU são elementos da mesma linha, certo? Então você faz aqui a diferença. Na verdade, você faz todas as diferenças entre elementos da mesma linha. Então, por exemplo, se você pegar essa linha aqui, só tem uma diferença, que é o V21 menos o V22. Se você pegasse aqui a linha de cima, teria o V31, V32, V33. Você faz todas as diferenças possíveis entre elementos da mesma linha, e nenhuma delas é inteira. Se essa condição é satisfeita, a tabela é dita genérica. Tá certo? Em 1994, Drotz, Futorni e Ovsienko provaram que é possível dar ao conjunto das tabelas genéricas uma estrutura de GLN módulo. O teorema de Gelfand, de 1950, tá certo? Ele oferece uma estrutura de GLN módulo, ele diz como é que o GLN age sobre tabelas, mas eram tabelas estándar. Tinha aquela condição do slide anterior, a diferença em uma diagonal era inteira não negativa e a diferença noutra diagonal inteira positiva. Né? Aquelas tabelas serviram para dar vida a os módulos, os GLN módulos de dimensão finita e redutíveis de peso máximo. Certo? Só que aqui nessas fórmulas, não sei se vocês perceberam, talvez não, porque é meio cheio de índices aí, né? No denominador dessas fórmulas, meus amigos, aparecem aqui diferenças do tipo VKI menos VKJ. VKI menos VKJ são elementos de uma mesma linha. No caso, a linha K, não é? Eventualmente, pode acontecer, no caso estándar, por exemplo, poderia acontecer, não, no caso estándar não acontece. Dependendo da tabela, no caso estándar não acontece, mas dependendo da tabela, poderia acontecer que alguma dessas diferenças fosse zero. Poderia. Numa tabela qualquer, tá certo? Poderia acontecer que eventualmente fosse zero e essas fórmulas não valeriam. E aí o que foi que eles fizeram? Em 1994, esses três matemáticos, né, Yuri Drotz, o Vyacheslav Futorn, que foi meu orientador, e o Ovsienko, e o Drotz foi orientador do Futorn,
provaram que é possível dar ao conjunto de tabelas genéricas uma estrutura de GLN módulo. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram aquelas fórmulas complicadas de 1950, tá certo? E agora consideraram aquelas fórmulas para o caso de tabelas genéricas, aonde essa condição é satisfeita. Se essa condição aqui é satisfeita, significa dizer que essas diferenças não são zero, porque não é inteiro, né? Se essas diferenças não são inteiras, em particular, essas diferenças de elementos da mesma linha não são zero. Então, o que foi que eles fizeram? Eles aproveitaram as fórmulas de 1950, isso já 44 anos depois, e mostraram que as tabelas que cumprem essa condição da diferença entre elementos da mesma linha não ser inteiros também têm a estrutura de GLN módulo, e não só isso, estudaram várias e várias propriedades sobre esse módulo. Né? Várias, tipo, sei lá, o módulo tem comprimento finito, né? Como é que são os submódulos, enfim. Não só mostraram que esse conjunto de tabelas, agora chamadas tabelas genéricas, que cumprem essa nova condição, utilizando as fórmulas de 1950, as mesmas, tinham a estrutura de GLN módulo, como também estudaram várias propriedades. Muitos anos depois, já muito recentemente, em 2016, o Futorni, o Dimitar Grantcharov e o Luiz Henrique Ramírez, que eu acho que ele não está aqui hoje, mas ele estava ontem. Ele chegou por aí, não? Está aí ele. Chegou assim. Tá. Aí. Ele. E o Ramírez definiram um novo tipo de tabela, que são as tabelas singulares, tá certo? E provam que é possível dar ao conjunto das tabelas singulares uma estrutura de GLN módulo. Só que, nesse caso, tá certo? Das tabelas singulares, as antigas fórmulas de 1950 não valiam diretamente. Então, eles tiveram que fazer uma modificação, a generalização já não foi tão direta, tá certo? E eles tiveram que fazer algumas modificações e conseguiram adaptar aquelas antigas fórmulas para o caso singular. O caso singular, eu não coloquei aqui a tabela, as tabelas singulares são aquelas em que tem dois elementos iguais na mesma linha. Portanto, pode acontecer em alguma linha daquela diferença que aparecia lá no denominador dar zero. Nas fórmulas originais de Gelfand, as fórmulas meio complicadas, no denominador apareceriam aqui apareciam, né, diferenças de elementos da mesma linha. Então, nas tabelas singulares, eram aquelas tabelas em que alguma dessas diferenças podia zerar, em elementos iguais na mesma linha, e aí a adaptação não foi tão direta. Mesmo assim, com muita engenhosidade, eles conseguiram mostrar que essas tabelas singulares, com as fórmulas, digamos assim, adaptadas, né, eles fizeram certas adaptações, tinha a estrutura de GLN módulo, e aí, então, estudaram várias coisas sobre esse módulo, tipo, quem são a base, tá certo? Quais são as tabelas que formam a base, e se a dimensão do subespaço é finita, infinita, enfim, uma série de resultados. Mais recentemente, utilizando as mesmas tabelas de Gelfand-Settling e impondo algumas condições sobre as entradas dessa tabela, o Futorni, o Ramírez e o Jian Zhang, o chinês, definiram os chamados relation módulos, impondo novas condições a serem satisfeitas pelas entradas da tabela de Gelfand-Settling e provaram que para certos conjuntos de relações, que eles chamam de conjuntos admissíveis, é possível dar ao conjunto das tabelas que cumprem essas relações uma estrutura de GLN módulo de Gelfand-Settling. Então, agora, eles impuseram, tá certo, ao longo de toda a tabela, certas condições, tá certo? E as tabelas que cumprem essas condições são os que eles chamam conjuntos admissíveis, tá certo? É possível, para esse conjunto de tabelas, também dar a estrutura de GLN módulo, de Gelfand-Settling.
essas relações impostas sobre as entradas da tabela são relações do tipo. Eu tentei resumir aqui, eu não sabia como escrever isso. Ou eu ia fazer muitos exemplos mostrando uns desenhos, ou eu tentava resumir e eu tentei resumir da seguinte maneira. Essas relações que aparecem nesses relations módulos, tá certo? Eles pegam certas entradas da tabela, tá certo? E impõem, por exemplo, no caso, como é que eu digo a vocês? Os casos anteriores são casos particulares. Tipo, quando eu pego uma tabela, vou pegar aqui, voltar aqui. Quando eu pego uma tabela, vamos imaginar a primeira, que é standard. Eu defino aqui certas relações aqui. Ó. Eu usei aqui, digamos, pares de elementos. Né? Aqui eu quero que essa diferença seja inteira não negativa, e aqui eu quero que essa diferença seja inteira positiva. Então, no caso mais geral, que é o caso mais recente, né, que foi desenvolvido aí pelo Futornio Ramírez e o Jean, né, eles impõem certas condições e essas condições, elas envolvem certas desigualdades. Eu coloquei aqui maior ou igual do que zero, mas pode ser menor também, depende da posição. E essas condições, elas são impostas como certas funções, tá certo? Das entradas da tabela, que podem ficar aqui coisas do tipo maior ou igual do que zero, ou menor ou igual do que zero, ou até mesmo igual a zero, ou igual a uma constante, onde esses f's que aqui aparecem, tá certo? São certos funcionais definidos nas entradas da tabela. Então, eles definiram certos subconjuntos, tá certo? Dentro da tabela, de elementos que cumprem determinadas condições, que eles chamam aqui de conjuntos admissíveis. Conjuntos admissíveis são aqueles que eles conseguem mostrar que dão estrutura de GLN módulo depois. E esses conjuntos, eles são, a grosso modo, descritos por coisas do tipo funções das entradas da tabela, do tipo coisas maiores ou iguais, ou menores ou iguais a zero, tá certo? E essas condições tipicamente definem hiperplanos no espaço euclidiano. Se você lembrar do nosso encontro inicial aqui na terça-feira, né? Nós definimos um hiperplano como sendo o kernel de um funcional. E você tinha um funcional linear, né? E você pegava o kernel, que eram os valores que zeravam aquele funcional. Isso dava um hiperplano. A partir do hiperplano, aí você definia os semi-espaços, que era você pegar aquela equação do hiperplano maior ou igual do que zero, ou menor ou igual do que zero. Então, essas condições, elas definem tipicamente, tá certo? Condições de semi-espaços em um certo espaço euclidiano. Não é? E como essas condições elas têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo dentro da tabela, então é como se você tivesse aqui a interseção, tá certo, de vários semi-espaços. E a interseção de vários semi-espaços é o que nós usamos exatamente para definir os nossos poliedros e politops, tá certo? Nós definimos lá naquela revisão de convexidade um poliedro, ou se não um politop, a partir da interseção de certos semi-espaços. Tá certo? Então, a partir daquelas condições que são impostas aqui nos conjuntos que eles chamam de admissíveis, eles conseguem gerar, olhando para as entradas da tabela, como se nós tivéssemos aqui certas equações, tá certo? Que produzem semi-espaços e a interseção, como essas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, né? Como se você estivesse fazendo a interseção aqui de tudo isso. Interseção dessas condições. Então, isso vai gerar os chamados poliedros ou politops. Então, o que eu copiei aqui, ó, essas condições tipicamente definem hiperplanos do espaço euclidiano e os pontos que satisfazem simultaneamente, ou seja, a interseção de todas as condições,
formam poliedros e politópicos do referido espaço. Certo? Bem, então, quais são os problemas que nós estamos tentando pensar, né, para esse tipo de módulo? Eu coloquei aqui uma lista de questionamentos, tá certo? Que são os questionamentos que nós estamos nos fazendo já há algum tempo, tá certo? E esses questionamentos, eles estão, pelo menos até onde eu saiba, em aberto. Por exemplo, é possível usar as ideias de Apurva e Hidinu para caracterização das faces dos poliedros e politópicos como inspiração e levá-las no contexto dos módulos de Gelfand-Settling? Certo? Será que eu posso fazer uma adaptação da teoria desenvolvida por Apurva e Hidenu, que foi feita no caso, tá certo, dos módulos de peso? Será que dá para fazer aquela descrição, adaptar aqueles teoremas que eram condições necessárias e suficientes para um subconjunto do poliedro ou do politópico ser uma face, para o caso dos módulos de Gelfand-Settling? Certo? Outra pergunta. Existem outras propriedades dos poliedros de Gelfand, dos poliedros ou dos politópicos? Aqui é definidos. Definidos a partir das tabelas, como, por exemplo, para os seus vértices, cujas coordenadas são inteiras, que possam ser traduzidas em alguma informação sobre o módulo de Gelfand-Settling associado a essas tabelas? Será que tem, uma vez que eu defini o poliedro ou o politop, tá certo? Será que eu posso estudar alguma propriedade desse poliedro e desse politop? E essa propriedade ela pode ser traduzida em alguma coisa em termos do módulo? Não é? Tipo, vamos imaginar que você pega um vértice do poliedro e, por coincidência, esse vértice tem coordenadas inteiras. Será que esses números inteiros significam alguma coisa? Será que, sei lá, significam a dimensão de um subespaço ou de um submódulo? Enfim, coisas desse tipo. Tentar traduzir propriedades geométricas em propriedades algébricas. Nós não sabemos, tá certo? São questionamentos que nós nos fazemos. Há outras propriedades geométricas desses politópios ou poliedros que possam ser traduzidas em propriedades algébricas, certo? Aqui eu dei um exemplo que me veio à cabeça, não do nada, me veio à cabeça essa coisa das coordenadas inteiras, que tem um trabalho que eu até citei para vocês ontem, e eu até ontem procurei esse artigo, estou com ele aqui, que eu acho que por volta de 2010, um matemático, acho que o nome é Loeira, ele fez um trabalho sobre politópicos, certo? Certos politópicos que, quando ele encontrava vértices com coordenadas inteiras, essas coordenadas inteiras tinham certos significados. E aqui nós estamos nos perguntando, nos questionando, será que isso poderia ser feito no caso dos politópicos de Gelfand-Settling? Eu tenho um politópio ou um poliedro, e de repente eu descubro, de alguma maneira, que ele tem algum vértice ou alguns vértices em coordenadas inteiras. Será que isso tem algum significado em termos do módulo? Ou será que é um fato solto ou que não tem nada a ver? Será que há outras propriedades geométricas desses poliedros? Sei lá, se o poliedro for imaginar, vamos imaginar se o poliedro for compacto, for um politop. Isso se traduz de alguma maneira? Entendeu? Se ele for regular, sei lá, eu tenho um módulo que o politop associado a ele é um dodecaedro, uma coisa muito perfeita. Será que isso tem alguma tradução, algum significado em termos algébricos? Então, são coisas que nós podemos pensar, não são fáceis, tá certo? Essa conexão não é fácil, mas são perguntas que passam por a nossa cabeça. Outras coisas que eu coloquei aqui como questionamentos, né? Esses poliedros ou politops associados aos módulos de Gelfand-Settling apresentam algum tipo de simetria? Em caso apresentem, que está errado, apresentem. Caso apresentem, isso pode ser interpretado de alguma forma em alguma propriedade algébrica
ou vice-versa, certo? Será que se você pega um módulo gerado por uma certa tabela, será que você pode, a partir daí, saber que o politópio ou o poliedro vai ter algum tipo de simetria? Relacionar simetrias do politópio do poliedro com alguma propriedade do módulo? São questionamentos que nós fazemos. Outro questionamento que esse aqui eu me fiz: que tipo de relações admissíveis de uma dada tabela deve cumprir para que o politópio ou poliedro de Gelfand-Settler associado ao módulo correspondente a essa tabela apresente certas propriedades geométricas? Né? Se eu quiser que o politópio, sei lá, tenha uma face de dimensão D, tá certo? Que tipo de relação eu devo exigir na minha tabela original? São questionamentos que, até onde eu sei, eu pelo menos não conheço as respostas, mas são coisas que passam, pelo menos na minha cabeça, de possíveis investigações, tá certo? São problemas assim que, na verdade, não são problemas oficiais, são questionamentos que eu mesmo me faço, tá certo? Quando começo a olhar para essas coisas. Tranquilo? Ainda há muito trabalho a fazer. Sejam bem-vindos. E é isso. Eu agradeço demais pela atenção de vocês, tá certo? Oportunidade de falar do assunto. Como eu falei ontem para todos vocês, sempre que a gente se presta a falar do assunto, a gente acaba aprendendo mais sobre o assunto. Não é? Eu sei que não é fácil para falar e muito menos para ouvir, porque ficam muitos questionamentos, tá certo? Principalmente porque a descrição em muitas horas é muito técnica, né? E de fato é bem técnica, se você vai olhar as coisas bem de perto, mesmo você estudando com cuidado, é bem trabalhoso, se leva um certo tempo, mas eu espero ter apresentado a vocês, tá certo? Em linhas gerais, qual é a direção qual é a direção que nós estamos tentando trabalhar e também que, de certa forma, algum de vocês tenha se sentido curioso e estimulado para conhecer um pouco mais. Aqui eu vou compartilhar, eu vou fazer essas pequenas correções que eu percebi durante a apresentação, erros de digitação. Eu vou compartilhar com o German, e o German pode compartilhar com vocês. Aqui tem as referências, né? Esse artigo, esse primeiro é o artigo do Apurva e do Ridenu, que é o que faz aquela descrição via teoria de conexidade, né? Tá certo? Tem um livro, esse aqui é um livro, que fala um pouco sobre politópios. Tem os artigos sobre os módulos de Gelfand-Settler, que são artigos do Futorni, do Ramírez, que está aqui presente, né? E do Jean, tá certo? E tem um livro que é um livro, digamos assim, mais básico sobre politópios, que eu acho que é o primeiro livro, assim, é um livro bem clássico, mas é um livro que é de uma leitura bem mais acessível, tá certo? Para quem quiser ter um primeiro contato com o assunto. Então é isso, gente. Eu vou parar aqui, certo? E vou esperar aí os comentários de vocês. E perguntas. Bom, obrigado, cara. O Stefano escreveu, eu nem sei como falar, né? Willy Dunk. Eu acho que é isso. Eu não vou falar para que não fique o barulho no vídeo. Muito obrigado. Tá certo. Eu só gostaria de ver mais uma vez esta fórmula de polinômios de Gelfand-Settler. Sim, então. Eu vou colocar aqui. A da ação, né? Sobre as tabelas? Não, os polinômios, como eles são definidos. Porque se eu estou vendo, se eu tenho o produto de matrizes elementares, não? Sim. Entendi. Lá em cima ainda, né? Lá no... Que o Aiken também perguntou. Vou botar aqui. Sim. Este produto de elementares, de matrizes elementares, para mim dá
afinal, a matriz elementar de I e 1 com I1. Deixa eu só Ou te eu fico atrapalhar. enganado? Esse produto aqui, na verdade, aqui é meio, essa linguagem que eu fiz aqui é meio abusiva. Esse produto aqui é um produto tensorial. Tensorial. Ok. Tá? Agora é esclarecido. Tá Ok? bom? É porque aqui eu coloquei assim meio abusivamente, mas não é Não, culpa tá minha, tudo não. Eu vou me isentar da culpa, porque todo mundo faz, aí eu estou imitando todo mundo. Mas esse produto aqui é um produto tensorial, tá? ok. Perfeito. Tá, Obrigado. joia. Nada. Na verdade, todo mundo usa esse jeito. O Tem uma pergunta comentário aqui do do Elton. Vitor, né? Sou acadêmico da graduação pela Unifap, tenho um objetivo de fazer mestrado, como tenho um amigo na UFAM, resolvi participar do curso de verão para prestigiar os trabalhos que foram apresentados. Adorei a programação, parabéns, professor, a mim, obrigado, tá? Infelizmente não poderia ficar. Não, é só ele dizendo que, só dando aí um ok. Obrigado, Vitor Rodrigues. Espero que continue estimulado. É isso. Talvez a gente consiga mais um interessado em álgebra, graças ao Carlos. A propaganda do Carlos. Talvez ele se anime, talvez a gente poderia fazer uma parceria, tipo uma orientação e co-orientação com você. Esse Porque seria eu acho que esses seminários, como eu falei no começo, eu acho que a intenção principal é essa, né? Assim, a gente tentar divulgar o que nós fazemos, né? Tem horas que é meio chato, difícil realmente, porque é muito técnico. Mas se a gente conseguir conquistar aí a simpatia de alguém, eu acho que já é de ótimo tamanho. 10 de ótimo tamanho. Bom, também não dá para esperar muito que a coisa seja fácil, porque a gente termina misturando várias áreas, né? Isso. Então, não tem como a gente misturar várias áreas e fazer simples. Não tem. Tem que ser e toda palestra que a gente fala ao respeito sempre é muito carregado de definição, de teoremas, para poder fazer as conexões direitinho. Mas é legal, é muito legal. Gente, perguntas, comentários? Eu queria perguntar algumas coisas para o Carlos. Primeiro, agradecer pelo minicurso. Eu não conhecia nada de politopos, mas deu para entender, assim, pelo menos a ideia, assim, A ideia geral, sim, né, Oscar? para saber do que estava falando, porque eu só escutava a palavra e era isso aí. Tá certo. É, Mas fala aí, Oscar. dúvida, assim, por exemplo, no primeiro artigo, que foi de dimensão finita, você falou módulo de dimensão finita, que os caras Sim, o de Gelfand, sim. não, de politopo, mas quando eles fazem os politopos de 2010, parece que é a primeira referência que você tem. Sim, deixa eu só compartilhar de volta aqui para a gente conferir. A curva. Isso, esse aí. Nesse artigo, eles falam de módulo de dimensão finita, é isso? Sim. Eu lembro que você comentou. Sim. E eles descrevem esse caso. Acho que é a primeira mesmo. A primeira referência. O primeiro, eu vou indo para lá aqui. Isso. Tá? Então, eles descrevem para módulo de dimensão finita, para qualquer G nesse caso, né? Sim, exatamente. O G é genérico. O G é um módulo, é uma álgebra de Lie semi-simples, de dimensão finita. Certo. Tá, mas nesse caso tem a descrição algébrica, né? A descrição algébrica de quê? Dos politopos? Isso. Sim. Tá. Sim, que foi feita por Wimberg. Certo. Ah, tá. É que era anterior a esse, né? Essa Isso. é a questão. Foi o primeiro que fez. Isso. Mas minha dúvida é, nesse caso aí, ele tem um módulo de dimensão finita e ele consegue descrever as faces, é isso? Isso. Tá. Ele consegue dar vários
ele prova várias caracterizações de um subconjunto do politop ser uma face. É uma face se, somente se, aí ele mostra algumas caracterizações, né? Certo. Nós gostaríamos de fazer isso para Gelfand-Settling, só que nós não sabemos até que ponto conseguimos fazer isso. É que essa é outra dúvida que eu tenho, porque aí no caso de tabela, pelo menos de relações que você comentou, eu não sei se entendi errado, porque uma coisa é ter o módulo já descrito, né, ter a cara do módulo, digamos assim, e você descrever a face desse módulo, certo? Que é o primeiro... A face do politop, né? Do politop, desculpa, isso. Isso que foi feito por esses caras no caso de dimensão finita, né? Sim. Eles pegam o módulo e eles sabem qual que é a face do módulo. Mas se você olhar, Oscar, no caso do trabalho do Apurva, ele faz o politop ou poliedro, mas é para os pesos, não é? O poliedro, ele é constituído pelos pesos, entendeu? É o fecho, ele pega os pesos e faz o fecho convexo dos pesos. Dos pesos da face. Sim. Ou do peso do vetor de peso máximo. Ele pega todos os... Ele pega... o módulo é o módulo de peso, né? Aí ele se escreve como soma direta daqueles subespaços que são indexados pelos pesos. Certo. Tá certo? Aí ele pega os pesos em que o correspondente subespaço não é zero. Pega todos esses pesos. E aí constrói, tá certo? O fecho convexo desses pesos. E aí ele pega certos subconjuntos desse fecho convexo e diz quando é que esse subconjunto é uma face. Certo? O conjunto é uma face se e somente se acontecem tais coisas. Mas é uma face do fecho convexo dos pesos, que é aquele conjunto que tinha na apresentação de ontem, que eu chamava WT de V. O que era o WT de V? Era o conjunto dos pesos, tais que o correspondente espaço de peso é não nulo. Então, você tem todos esses pesos formando um conjunto, aí ele pega o fecho convexo desse conjunto. E aí, o trabalho do Apurva e do Ridenu dizia, quando você pega um subconjunto desse fecho convexo, quando é que esse subconjunto é uma face. Ah, tá. Então, a nossa intenção inicial era tentar fazer isso no caso do Gelfand-Settling, algo parecido, ver o quanto a gente consegue fazer disso. Não estou dizendo que consegue, a gente nunca conseguiu, mas é o que a gente tenta fazer. Está tentando, pelo menos, pensar se dá para fazer ou não, se tem empecilhos, enfim. E que a minha dúvida é pela assim, parece que não precisa ser de dimensão finita o módulo, né? Pelo que você está falando, de só olhar para os pesos, né? Os pesos poderiam o módulo ser de dimensão infinita, igual teria de composição e tudo mais. Então, Mas eu não sei até que ponto as ideias se adaptam perfeitamente, eu não sei. Teoricamente, não precisaria, mas tecnicamente eu não sei se isso causa algum problema na hora de provar os resultados, eu não sei. Ah, tá. Tá certo? Porque nós não temos esses teoremas, Oscar. Assim, isso que eu apresentei aqui, é a nossa, digamos, perspectiva de tentar provar alguma coisa no contexto de Gelfand-Settling. Porque sempre a gente tenta trabalhar assim, né? A gente olha o que as pessoas fizeram e, eles fizeram nesse caso. Será que não dá para fazer nesse caso também? E quais são os empecilhos? Não sei. É o que nós estamos tentando estudar nos últimos tempos aí e ver se conseguimos fazer, de fato, uma adaptação e para ver se é uma coisa boa, ou se não é uma trivialidade, sei lá, não sei. Tem que ver. É que me chamou a atenção o fato de que o próximo passo que deram nessa direção é pegar módulo de ver mais generalizado, né? Esse foi, digamos, a generalização, assim. Seria o caminho natural, né? Um caminho natural. É. Mas assim, me chama a atenção que não é tão geral assim o resultado, né? Depois da dimensão finita, ou seja, não parece ser uma
assim, conseguir, sabe, todos os casos de uma vez só. Por isso que parece que tem, dá a sensação que tem algum problema quando não tem essas condições de finitude. Eu vou também uma coisa. Deve, eu acredito que você tenha razão, mas eu não sei exatamente que problema é esse, eu não sei realmente. Porque, assim, olhando para os pesos, eu tenho decomposição em espaço de peso. Isso sempre Isso. acontece, em qualquer sem importar o tipo de módulo que tem. Mas me chama a atenção que nos módulos de Berma generalizado, que outro detalhe, esses Berma generalizados não é qualquer um, não é qualquer Berma generalizado. Ou seja, dado um Berma generalizado, eu tenho um politopo? Não. São esses que eles definem. Ou seja, nem sequer dá para afirmar que para todo módulo de Berma generalizado tenha, o trabalho vale, né? Isso. Porque tem as hipóteses de finitude no módulo de Berma generalizado ainda. Então, me parece que a primeira pergunta seria, se eu tenho um módulo de Berma generalizado qualquer, eu consigo isso mesmo que eles fizeram para esses de aí? Para esses Berma generalizados? Porque minha dúvida é, vocês pegam módulo de relações, por exemplo. Lá tem uma classe muito grande de módulo de peso. Uma categoria imensa, assim, muita coisa, sabe? Então, não sei se o melhor seria tentar pensar em uma coisa assim mais próxima dos resultados que eles tiveram, ou dá Não, para... isso que eu falei aqui é uma coisa muito geral, assim, são perguntas muito gerais, entendeu? Mas que possivelmente, para atacá-las, vamos ter que pegar pedaços muito particulares, assim. Dificilmente vai se conseguir fazer uma teoria, eu pelo menos não tenho a expectativa que se vá fazer de uma vez só a teoria para engolir todo mundo de uma vez só, entendeu? Todos os casos. Seria surpreendente para mim. Eu acho que realmente tem que olhar individualmente, assim, alguns casos particulares, entendeu? Certos módulos particulares, com certos conjuntos admissíveis e tal, para poder ver se a gente consegue. O caso geralzão mesmo, não creio que vá sair de uma vez só, não. Mas não sei. Posso comentar? Pode, claro. Não precisa, ou seja, o módulo não precisa ser de dimensão finita para definir o poliedro. Sim. Tá? E no artigo que estou escrevendo, que em breve pretendemos submeter Henrique Ramírez e eu, a gente trabalha, define módulos, poliedros a módulos de relações. Então, a pergunta que eu vou fazer para o Oscar é: esses módulos de Verma generalizados são módulos de relações? No sentido Ramírez, Futuro em Ramírez e Zan. Isso. Então, por isso, esse é um detalhe. Uma boa pergunta e a resposta é não necessariamente. Tá, então não sabemos. Mas, assim, em geral, o que a gente faz é que considera um conjunto de relações, certo? O conjunto de relações que você já conhece, né? Aliás, que você é especialista nisso, pega um conjunto de relações, define o poliedro sobre esse conjunto de relações. Tá? Isso. Qualquer conjunto de relações. Ou seja, já aí estamos falando de módulo de dimensão infinita, certo? Certo. A gente já pode dar, dentro dos resultados que estão naquele artigo, temos como que seria o reticulado, dado uma tabela, como que seria o reticulado dessa tabela. E isso dá a base para certos espaços de peso. Certo? Aí é um jeito de a gente encontrar informação do módulo a partir dos vértices, dos pontos do poliedro. É um jeito. A gente chama isso de pontos integrais. Certo? Que, na verdade, o reticulado, né? Mas dá para construir o poliedro? Sim. Dá para encontrar informação dentro... Não precisa de dimensão finita. Agora, a ideia seria encontrar a informação do módulo, ainda está em processo, como fala o cara. Mas o que vocês fazem é construir o módulo de relações, já tendo o módulo, assim, o módulo de relações construído, vocês olham
os poliedros, é isso? Isso, a gente pega um conjunto de relações. Define um módulo. Isso, a gente pega um conjunto de relações, certo? Tá. E aí, esse conjunto de relações, se é admissível, dá um módulo admissível, certo? Tem um módulo, isso. Beleza. Agora, isso aí já é da teoria Futorni, Ramírez e Zan. Aí a gente o que faz é que começa de novo, para pegar o conjunto de relações e construir o poliedro associado a esse conjunto de relações. Não precisa ser admissível, não precisa, mas a gente faz também. Mas aí, nesse caso, qualquer conjunto. Não... E relações. Isso, qualquer conjunto de relações. Então se é muito geral, ou seja... Dá para fazer, ou seja, dá para construir o poliedro, sim, define sim. E alguns resultados dentro da teoria dos poliedros, certo? Mas aí temos poucos resultados, certo? Sobre como voltar a recuperar informação dos módulos, no caso admissível, que seria um conjunto relatório admissível. Mas, por exemplo, vocês têm as faces do módulo, então? Não. A gente identifica, dado um ponto sobre o poliedro, qual seria a dimensão da fase minimal. Ah, tá. A menor fase que contém essa tabela, por exemplo. Mas isso não tinha sido feito nos outros artigos? Não, é que como falou o Carlos no começo, seria outro caminho. Ah, tá. O caminho do que está falando o Carlos é caracterizar as fases. Certo. É outro caminho. Mas dá para construir, sim, não precisa de dimensão finita. Dá para o poliedro, é isso? O poliedro sempre é dimensão finita, certo? Ele vai estar contido em RD, certo? CD, desculpa. E o politopo também dá para definir a partir de relações. Sim, mas é o caso mais estranho, né? Seria politopo. Em geral, é poliedro. Politopo é limitado, né? Em geral, é aberto. Em geral, é aberto. E vocês conseguem o minimal, no caso? A fase minimal. Dado um ponto, qual a dimensão da fase minimal? E no caso de módulo de dimensão finita, o módulo de Verma generalizado, qual que seria essa fase minimal? Pensa um módulo de dimensão finita, vai. Qual que seria? Dado um pontinho lá, qual que seria? Esse é o trabalho que mencionou o Carlos, do Loehr e McAllister, de 2000, não lembro, Carlos. 2010, eu acho. 2010. Que é o caso estándar. Os módulos de Gelfand estándar. Não, mas nesse caso de dimensão finita ou de módulo de Verma generalizado, que o Carlos comentou, esse trabalho foi feito, mas eles não falavam de fase minimal nesses casos. Não. Essa foi minha pergunta de Carlos para Carlos ontem. Ah, tá. Não, exatamente, não falam. E aí vocês conseguem, nesses casos, dizer qual que é a fase, a dimensão finita. Não a fase. Qual a dimensão da fase minimal. É que os resultados do Carlos são um pouco mais fortes, né? Ele diz qual é a cara da fase. Isso, exatamente. E no caso de dimensão finita, então, qual que seria a dimensão da fase minimal? Não dá, porque a gente teria que fazer uma conta mais combinatória. Né? Quebrar a tabela, fazer um mosaico da tabela, olhar certas telhas. Um pouco mais... Mas não dá para... Não tem resultados fechados, Oscar, para isso. Assim, entendeu? É tudo muito incerto ainda. Tudo no plano da vontade de fazer, mas não tem nada concreto, bem feito, claro, limpo, né? É uma paisagem muito obscura ainda. A verdade é essa. Eu estava tentando entender o problema, o que já foi feito, porque me chama a atenção, por exemplo, o módulo de Verma generalizado. Esse caso que você mostrou, esse foi trabalhado, foi feito, a fase, tudo. Sim.
Mas, por outro lado, o que German perguntou, qualquer um é de relações? Não. Por exemplo, na minha tese, tem um resultado que diz, o módulo de Verma generalizado que o Carlos mostrou, é simples, de relações, se, somente se, tal e tal. Entendi. Tem uma caracterização enquanto a esses módulos são de relações. Isso já Sim. sei. Já sei a cara que deve ter, ou as propriedades que deve ter esses termos generalizados para ser de relações. Por isso que posso afirmar que não são todos. Infelizmente, né? Não são todos. Mas me chama a atenção que já tendo isso, ou seja, não sei se é suficiente para trabalhar com esses modos de relações. Por isso que estou perguntando o que foi feito no novo artigo, ou o que vai ser feito no novo artigo. Não, mas não, eu também acho que não é suficiente. Eu nunca achei que fosse suficiente fazer os de relações, não. Com certeza, eu acreditei que teria coisa de fora. Mas a intenção, como os módulos de relações é o que está sendo, digamos, é o assunto do momento, né? Aí a gente está tentando fazer nesse contexto, mas com certeza, Oscar, ficam módulos que não tem essa cara, essa descrição. Sim, tudo bem, mas eu já tenho a cara dos bermas generalizados que são de relação. Então, ótimo. Então, quando se por acaso fizer um resultado para os módulos de relações, aí ele vai englobar esses vermas aí, esses que você diz que você sabe que são de relações, né? Por um critério. Isso. Então, mas nesse caso, a gente poderia fazer a fase, calcular a fase desses daí? Sim, porque se for um verma generalizado, você não tem a descrição feita pelos dois caras aí, com a curva, né? Mas é mais geométrica, né, a descrição. Sim. E a gente queria uma coisa mais algébrica. Sim, aí a gente não tem. Mas já tendo essa descrição, a gente não teria como fazer geométrica. Pergunto para o German porque é o novo trabalho. Isso que é a minha dúvida. Eu não sei. Aí eu não sei que eu não vi o trabalho deles, mas... Também não sei. Não sabemos, na verdade. O que a gente faz... bom, se você dá o conjunto de relações, a gente poderia meio que adaptar a teoria. Mas os resultados que a gente tem até agora, que relaciona a parte de módulos, recuperando informação para módulos, não envolve módulo de verma generalizado, envolve um módulo de verma genérico. Entendi. Até agora, tipo assim, a gente meio que começou, vamos fazer standard. Módulo de verma, módulo de verma genérico e assim, certo? Mas, entendi. Não aí a gente vai ter que olhar, olha, este poliedro, o reticulado da tabela neste poliedro vai dar como dizer, parametrize a base do módulo. Mas se a gente restringe um pouco o poliedro, ele vai parametrizar a base dos módulos de peso. Não, no salto espaço. Eu esqueci. O V sub 1. E aí, mas assim, ainda não temos essa parte. Ou geométrica. Nem a geométrica. Só temos a vontade, Oscar, por enquanto. Que me chama a atenção, fiquei bem curioso com esse trabalho, me parece interessante, legal. Legal. Com certeza. Espero depois trabalhar um pouco nisso, quando entender também, né? Porque estou perguntando sem entender politopo, só agora sei, mas não entendi bem a teoria mesmo. A curiosidade da forma que você definiu os politopos a partir do módulo de relações. Isso que, como você apresentou no final. Sim. É a partir dos pesos ou, dado o módulo, eu olho para as faces. Isso que...
São dois pontos de vista diferentes, de fato. Parece que são dois jeitos diferentes. Não. É verdade. Me dá a sensação como que antes eles já tinham um módulo e eles olhavam só a face, né? Isso. Módulo, daquele módulo. E não é que tinham a relação, os hiperplanos que você falou, que meio que dado os hiperplanos você constrói um módulo, parece. Ou não? Dados hiperplanos construam o poliedro. O poliedro. É um pouco diferente, né? É diferente, Então, uma pergunta que se abre também, será que essas duas descrições, né? Será que elas têm alguma relação, né? Isso, É uma pergunta que se abre também. Então, me parece... Será que se você faz o polytop via esses hiperplanos, ou se você faz o polytop pelos pesos, né? No caso de Gelfand-Settling, pelos caracteres, que equivalem aos pesos, será que esses polytops têm alguma relação? Não sei. Pois é. É isso, então. Mais alguém quer perguntar? German, eu vou te passar um e-mail com o material, aí você vê aí, alguém quiser, você... Tá bom? Eu não sei se dá para anexar no vídeo. Eu não sei realmente. Mas caso não, a gente divulga no site. Vou colocar o meu e-mail aqui, vou colocar aqui, quem quiser pode até mandar direto para mim que eu... Não, mas manda, que a gente tem o site da Álgebra na pós-graduação. Pronto. Aí a gente pode colocar aí também. Eu coloquei meu e-mail aí no chat, e aí se alguém tiver afim, me manda um e-mail, só o material... O que a gente pode fazer é, dentro da legenda do vídeo, certo? Na descrição, a gente pode colocar um link que direcione para o site. E aí pronto, resolve. Beleza. Vai ser legal, legal. Bom, gente, eu acho que vamos deixar aqui por perguntas, comentários. Eu vou parar a gravação para poder tirar a foto. Sim, vamos tirar a foto, né?